Oi, meus amores, tudo bem com vocês? É a Miriam, aqui do canal Miriam Valer, com mais um vídeo sobre uma espécie de suculentas. Aproveita você que está chegando agora, se inscreve, compartilha, dá seu joinha para me ajudar aqui no canal, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda e obrigada a todos que têm acompanhado e compartilhado nos vídeos aqui. Então, a espécie de hoje é uma calanque. Essa daqui, essa linda, maravilhosa, é a Pink Butterfly. Você já conhece ela? Para quem não conhece, ela é a borboleta, popularmente conhecida como borboletas cor-de-rosa ou mãe de mil. Ela é muito parecida com a mãe de mil, tá? Tem uma espécie que é igualzinha essa daqui. A diferença é que as florzinhas, que são conhecidas como borboletinhas, são todas roxas. Tá vendo que essa rosinha, algumas tem detalhe bem roxinho? A outra, ela é toda roxa, nesse tom escuro. Ela não tem nada de rosa nas florzinhas, nas mudinhas. Isso aqui são as mudas dela, tá? Pra quem não conhece. Essas mudinhas aqui, ó, tá vendo? Eu toquei aqui, caiu, ó. Elas vão caindo quando você toca, ou elas caem sozinhas mesmo quando o vento bate. E elas caem aqui dentro do próprio vaso ou no vaso das outras plantas. E elas brotam, aqui é a mudinha, ela vai desenvolver e no futuro vai ser uma muda igual a essa ou maior que essa, tá? Dizem os cultivadores mais antigos que essa daqui demora, a Pink Butterfly em especial, demora um pouquinho mais para crescer do que a mãe de mil, que é parecida com ela. Mas a minha cresceu rápido. Tem uns 4 meses que eu tenho essa muda aqui, embora quando eu ganhei ela já tinha 3 centímetros. Talvez ela demore para desenvolver daquele tamanho para 1 ou 2 centímetros, né? Eu acredito que demora porque essas borboletinhas caíram, eu percebi que elas brotaram, elas pegaram, ó, ali tem várias, mas elas demoram um pouquinho mais para desenvolver do que a mãe de mil comum, para chegar a um tamanho maiorzinho, né? Mas depois que ela atinge seus 2 centímetros, 3 centímetros, ela cresce muito rápido. Essa planta é uma planta de porte médio, ela pode chegar até 1 metro de altura, viu? E ela cresce assim para cima, em reta. Ela não vai criar mudas nas laterais, ela vai crescendo com essas folhas aqui, com as mudinhas, igual tá aqui, ó. Vai embora, a quase 1 metro. Se você quiser que ela tenha mudas laterais, várias mudas, né, saindo aqui, é só você fazer decapitação, que é você escolher um local aqui, cortar, e ali, aí depois cicatriza ali onde você corta, vai desenvolvendo várias mudas, tá? Não se esquecendo que a parte que você cortou ali de cima, essa aqui de cima que ficou, você também coloca sobre um substrato, uma terra própria para suculentas, bem airadinha, que ela também vai criar raízes e formar uma nova muda independente. Aí então você vai ter 2 vasos, né? Com 2 mudas e provavelmente esse aqui, onde ficou o que você cortou, com vários pendões. Senão você deixa ela crescer para cima. O máximo que ela vai fazer é pender, né? Porque depois vai pesar um pouquinho. Ela é uma planta híbrida, essa daqui, essa suculenta. Provavelmente é feita entre um cruzamento entre outra calanque, que é a Daigremontiana, e a calanque delagoense, tá? E por ser uma planta híbrida, ela é bem resistente, viu, gente? Muito resistente mesmo. Ó, depois que eu plantei ela, eu não esquenta a cabeça, não tem preocupação, ela é fácil de cultivar. Eu deixo ela, a única coisa que eu faço é só fazer a rega. A rega eu faço da minha, eu deixo um período, às vezes no máximo 8 dias, no mínimo de 6 a 7 dias sem rega. Aí vai depender muito do clima. Aqui tem feito dias de chuva, muitos dias de chuva, mas com muito calor, e o dia que faz sol é sol mesmo, aquele sol que torra. Então eu estou deixando aí entre 6 e 7 dias sem rega, tá? Como eu já conheço, só de colocar o dedo sobre o substrato ou de olhar a planta, eu já percebo que ela já está no máximo dela, já está precisando de rega. Mas para você que está começando agora, isso vale para todas as suculentas. Você só refaz a rega quando o substrato secar. Se você tiver dúvida, coloca o dedo, enfia o dedo e vê se não está úmido lá no fundo. Se não tiver úmido, você rega. Se tiver, não precisa. Ou enfia o palito, um palito de unha, ou palito churrasco até o fundo e olha. Se ele sair limpinho, você pode regar. Se ele sair meladinho ou meio sujinho de terra, você não faz a rega. Porque às vezes o substrato, se você passar só o dedo aqui, ó, aqui tá seco. Ela foi regada ontem, ó, aqui já tá começando a secar, mas lá embaixo tá bem úmido ainda. Entendeu? E a planta, ela absorve pelas raízes. Tem raízes que estão lá no fundo. A raiz dela consegue alcançar a umidade lá do fundo do vaso.
E isso é até bom porque você incentiva a sua planta a buscar os nutrientes que estão espalhados lá no fundo, né? A desenvolver o sistema radicular dela. E outra coisa que ajuda também nas raízes é o substrato soltinho, com matéria orgânica, um pouquinho de vermiculita, que deixa o substrato aerado, deixa ele levemente úmido, não encharcado, levemente úmido, que ajuda no desenvolvimento das raízes. O carvão é muito bom para as raízes, para o substrato, que deixa ele soltinho, protege o substrato de fungos, não deixa ele dar cheiro se ele for ficando mais velho. E aqui também nesse substrato eu coloco, em todos eu coloco, tenho utilizado a farinha a torta de mamona, né, que é o pozinho da torta de mamona triturada, da mamona mesmo, que é rico em nitrogênio. Eu utilizo a farinha de ossos, que é a farinha em pó que é feita do osso cozido. Esse eu compro, tá? Esses que eu falei, todos são comprados. E eu coloco lá no fundo a farinha de osso, uma dica, porque ela tem cheiro forte. Eu já falei isso em quase todos os vídeos. Mas não coloca por cima, coloca lá no fundo e depois vem jogando o substrato com os outros materiais misturados por cima. Para não ter perigo de mosquitinho, ou se você tiver algum bichinho, ele entrar em contato, porque a torta de mamona ela é tóxica. E a farinha de osso atrai curiosidade de pet, tá? A farinha de osso, desculpa, atrai a curiosidade do pet. E a farinha de mamona, ela é tóxica se for ingerida. E então é isso daí. É dessa forma que eu cultivo. Essa daqui eu deixo exposta ali embaixo da jardineira. Embaixo da jardineira da janela. Ela fica dentro de um vasinho, de um cachepô bem compridinho, que fica enfileirado com mais vasinhos desse, mais uns 5 desses, tá? E ela tem gostado bastante. Ela pega aí umas 3 horas e meia de sol da manhã por dia, quando nos dias mais quentes. Eu já experimentei deixar uma espécie dessa, aquela mãe de mil, no sol, por bastante tempo, o sol quente da manhã e o sol quente da tarde também, e ela não gostou. E então eu acho que o legal é você deixar exposto em todo o sol da manhã, se você tiver, ou se você tiver o sol da tarde, deixa ela no cantinho que fica pegando o sol da tarde, que é aquele sol da meio-dia até o final. Porque eu acho que se ela pegar muitas horas de sol, emendando o sol da manhã com o da tarde, ela vai sofrer um pouquinho, tá? Mas ela é uma planta bem resistente. A minha eu deixo desse jeito que eu falei pra vocês, tem dado super certo, tá? E uso esse substrato que eu falei, dessa forma. E ela gostou bastante, ó, quando eu ganhei ela tinha uns 2 centímetros, meio 3, ela não veio com as florzinhas, tá? Com as mudinhas, veio só a flor peladinha, assim, só a folha, aliás, desculpa. Aí depois que ela foi crescendo, depois de um mês mais ou menos, começaram a aparecer as florzinhas aqui. Eu fiquei super ansiosa, que eu queria ver. E aí depois, ó, encheu. Já tem uns 4 meses que eu estou com ela, ó, ela tá cheinha de mudinhas. E ela é uma graça, ela é muito linda mesmo. Aqui no vídeo, eu acho que não dá pra ver tão bem, mas vendo assim pessoalmente, é uma gracinha. Parece umas borboletinhas rosinhas. Dizem os cultivadores mais antigos, como eu falei, que as que tem o detalhe roxinho é mais fácil de pegar e vingar, né? Desenvolver e virar uma muda. Mas eu tenho mudinha ali rosinha, tem algumas são todas rosinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E outras tem alguns detalhes roxinho, tá vendo aí? Então, dizem que essa que tem o detalhe roxinho pega com mais facilidade, é ela que vai vingar. As que são todas no tom rosa, rosa sem detalhe roxo, dizem que elas não vingam, mesmo se elas brotarem. Mas eu tenho umas ali que brotaram. Ela demora um pouquinho nesse tamanho para chegar a 1 centímetro, 2, mas demora um pouquinho mais que a outra, eu percebi. Mas elas pegaram. Ó, tá vendo? Tem uma rosinha ali, ó. Aqui, ó. Toda rosinha ali, ó, que brotou. Ela tá ali na terra. Não sei se vai vingar, né? Aí eu não posso dar certeza. Mas brotou. Mas é certeza que eu vou ter várias mudas. Se não brotar as que são todas rosinhas, pelo menos as que tem detalhe roxinho vão brotar. Ela é uma planta de fácil propagação, não tão fácil como a mãe de mil, né? Que a mãe de mil mesmo, que é toda roxa, a florzinha, qualquer florzinha cair, pular em vaso, ela brota e rapidinho ela cresce, desenvolve mais rápido da mudinha para uma planta menor.
mas ela é fácil propagação, fácil cultivo. Se você não tem essa espécie e você encontrar, eu aconselho você a adquirir, porque ela dá um charme, viu, no jardim. Ela dá um charme junto com as outras suculentas. É uma graça mesmo. Então, calanco e pink butterfly, borboletas cor-de-rosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado aqui no cultivo, para aqueles que estão começando agora. Um grande beijo, comenta, compartilha, tá? E não se esquece, se inscreve. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.